Muita água por dia diminui o ácido estomacal? Nem sempre, Anne. Não, nem sempre. Às vezes não. Às vezes simplesmente vai gerar um refluxo exagerado. Eu até falei lá atrás, né, sobre excesso de água. Tá? Ryan Barbosa, como melhorar para não ter constipação? Gente, vocês não podem esquecer do negócio. Cada pessoa é uma pessoa. Então tem gente que vai muito bem com fibra. Tem gente que vai mal com fibra, né? Tem gente que vai bem com carne vermelha, tem gente que vai mal com carne vermelha. Depende de um monte de coisa, de acidez gástrica, do tamanho do intestino, das lesões do intestino, do pólipos, do sistema adrenérgico. Tem um monte de coisa que modula isso. Para não ter constipação, depende da pessoa. Mas o básico para você não ter constipação é caminhadas todos os dias. Tem que caminhar, porque para caminhar você vai gerar os movimentos peristálticos intestinais. Então, o teu intestino ele tem que fazer alguns movimentos para jogar o bolo fecal para fora. Para isso você precisa caminhar. E hidratação, porque para fazer o bolo fecal você precisa de água. Água, fibra, e sem água não gera bolo fecal. Então, as primeiras coisas, antes de pensar em fibra e qualquer coisa, água e cardio, tá? Meire Tavares, isso, para gastrite, água com limão e um pedacinho, uma rodela de batata doce de manhã. Hugo, não é o assunto da live, mas tem muita coisa além de teanina e cafeína. Mas assim, ó, cara, no trópico, assim, o biohacking é uma arte, tá, Hugo Jacomes, do concurso público, tá? Assim, cafeína e teanina não é nada perto do que existe, tá? Nada. O sistema de biohacking, cara, os recursos que a gente tem de biohacking sem ter que apelar para Venvans e etc., é insano hoje em dia, tá? Vou te falar que é insano. Você consegue ir muito longe, rendimento altíssimo, e trabalhar 16, 18 horas por dia sem ter que pisar, sem ter que chegar no risco de ter que usar um Venvans, por exemplo, tá? Teanina e cafeína é sensacional, tá? Principalmente porque a teanina, ela reduz o pico da cafeína, ela joga o efeito da cafeína, né? Vamos falar do efeito nootrópico, mas o efeito adrenérgico da cafeína por mais tempo, né? Você não precisa ficar dando pico o tempo todo, tá? É sensacional por isso, né? Essa combinação de teanina e cafeína, mas, cara, de longe dá para fazer muita coisa, tá? Micaele, mas é isso mesmo, sinto muita azia, corta o pão e café, laticínios melhora. Eu te expliquei o que fazer agora, né? Primeiro corta, depois faz reintrodução, né? Com os alimentos corretos, tá? Bia, Jeff, Rafael, obrigado pelos presentes aí também. Olha aí, ó, o que o Miguel falou. O Miguel é paciente meu, de uma das consultorias, ele veio para outra consultoria agora, que é aquela bem completona. Acho que a gente ajustou ali em um mês o intestino dele. Ele falou, ó, chá de hortelã e funcho salvou meu intestino. É bizarro, parece brincadeira, mas, porra, mas é por aí. Simone, SIBO é fácil de diagnosticar? Estou com todos os sintomas. É relativamente fácil. Em consulta, a gente conversa tanto em consulta que não tem como não sair com o diagnóstico. É fácil, em consulta é fácil. Meu filho tem 7 anos, já se queixa de refluxo. O que fazer? A dieta, né, Rosa? Pelo amor de Deus, criança tem que se alimentar bem. João, manda a pergunta ali embaixo, que eu já vou chegar nela. Eu já vou saber que tem 30 para baixo, mais ou menos vai chegar a tua. Repete a pergunta e vê se o TikTok não cortou a tua pergunta, João. Porque às vezes ele corta a pergunta, hein? Aparece só para você, não aparece para mim. Rosa, dieta, tá? Rosa. Dieta. Criança precisa comer bem. Não pode ficar comendo achocolatado, chocolatinho, chips, tá? Meire, hoje é só saúde intestinal, tá? Não vou falar sobre reposição. Daya, não tem como saber, né, Daya? Não existe a menor possibilidade de eu saber o que é uma dor do lado esquerdo. Pode ser 1 trilhão de coisas, né? Imagina eu te diagnosticar numa live. Isso não existe, né? É muito raro, né? Tá. Não tem como, não tem. Lógico, às vezes acontece aqui, a pessoa bota os exames aqui, eu digo que ela tem, né? Mas não tem como. Tenho dor. Pode ser 1000 coisas, né? Michele, carnívora, faço jejum, desbiose, muitos gases, já comecei com glutamina, me ajuda, por favor. Eu te ajudo, mas eu só consigo ajudar uma coisa dessa em consulta, Michele. Não tem como. Gente, vocês têm que entender uma coisa. Cada sistema é único, cada indivíduo é um indivíduo. Não tem como pegar uma coisa assim genérica, uma informação genérica e dizer, você tem isso, faz isso. A gente ajuda com algumas informações, vocês vão pegando essas informações e utilizam para vocês. Mas não tem como, sem uma consulta minha é 2 horas, gente. 2 horas de consulta para entender a sintomatologia. Tá? Médico do caso. Sensação de bolo na garganta junto com azia. O que fazer?
Tem que dar uma olhada se não tem tireoide, mas a azia por azia provavelmente é refluxo. Tem que dar uma olhada no esôfago, tem que dar uma olhada se não tem uma hiperacidez gástrica e tem que dar uma olhada na tua tireoide, tá? Porque pode ser, você às vezes está juntando os dois sintomas e achando que um tem a ver com o outro, mas às vezes não. Às vezes você tem um sintoma de azia por algum refluxo e às vezes você tem um hipotireoidismo também, um hipertireoidismo, às vezes você tem um nódulo na garganta, né? Ó, o João... Ah, agora apareceu a tua pergunta, João. Tem intolerância à lactose e percebo que a caseína e glúten estão me trazendo queimação. Tem relação? Total, velho. Total. Se você tem intolerância à lactose, o teu sistema gastrointestinal já não funciona bem, do jeito que deveria. Você já não produz lactase necessária. Quando a gente tem algum problema gastrointestinal, a gente provavelmente... algo não está funcionando bem. Ou seja genético, né, ou de nascença, ou alguma questão física, ou alguma questão alimentar, né? Então, assim, alguma coisa não funciona bem. Quando alguma coisa não funciona bem, o resto também não funciona bem. A caseína do leite, João Jesus, a caseína do leite e a gliadina do glúten, que é a proteína do glúten e a proteína do leite, elas são de dificílima absorção, de dificílima digestão. Tá? Então, vão te gerar desconforto. Pode gerar queimação? Pode gerar queimação, porque elas são de difícil digestão. Ainda mais se o teu pH gástrico não estiver correto. Então, a primeira coisa que você faz, corta glúten. Se for usar glúten, usa um glúten mais pré-digerido possível. O que significa isso? Pães de fermentação longa, pizza de fermentação longa, sempre de fermentação mais longa possível, que já vem pré-digerido o glúten. Primeira coisa. Não usa glúten barato, farinha barata que não vai funcionar. Faz em casa. Caseína. Caseína, se você for utilizar caseína de qualquer jeito, utiliza caseína A2. Iogurte, A2. Queijo, A2. Leite, se for usar, A2. Tá? A mesma questão. Caseína A2 é de uma facilidade muito maior de digestão do que a caseína comum. Tá? Começa por aí. Tá? Mas exatamente, primeiro tem que ajustar o sistema gástrico. Eu ficaria ali uns 30 dias sem nada de glúten e caseína, e faria uma reintrodução com esse tipo de alimento que eu estou te falando. Tá? Com alimentos de uma qualidade maior. Né? Uma caseína de qualidade maior, um glúten italiano, sempre de fermentação longa. Tá? E é muito diferente também. Você pensar assim, a caseína do leite e a caseína do iogurte. O alimento fermentado já vem pré-digerido. Existem alterações estruturais. Obrigado, Miguel. Ryan Barbosa, obrigado também, Ryan. Miguel, valeu, irmão. Muito obrigado. Tá? João, a fermentação do alimento altera, querendo ou não, a matriz alimentar. Então, muitas das vezes, não vou dizer todas, né? Não tem como dizer que um picles é mais saudável que um pepino, né? Mas um iogurte é muito mais saudável que o leite. Principalmente pela fermentação. Ele libera algum, né? Por se tornar um alimento prebiótico, às vezes ele libera até alguma questão probiótica também. Que reduz a inflamação, que media a inflamação, que é pré-digerida, é mais fácil de digerir, tá? Então começa por aí, tá? Começa por aí. Ana Lúcia, meu intestino só funciona com laxante, o que devo fazer? Não, isso não existe. Você tem que arrumar o teu intestino. O teu intestino não funciona só com laxante. Não existe alguém sem alterações físicas, estruturais, que o intestino só funciona com laxante. O intestino só funciona com laxante porque a pessoa está fazendo alguma cagada. Né, Ana? Então, assim, pode ser que de tanto usar... O que acontece muito? Quem usa laxante a vida toda acaba reduzindo a movimentação peristáltica do intestino. Então, o intestino fica preguiçoso. E ele deixa de gerar os movimentos para eliminar as fezes. Tá? Então, você acostumou mal o teu intestino. Começa por aí. Tá? Começa por aí. Então, assim, primeira coisa que você tem que fazer. Tem que gerar funcionamento intestinal. Com fibra adequada, com alimento adequado, com água e com exercício físico. Essa é a primeira coisa que você vai fazer. E aí sim, ajustando na alimentação com um bom nutricionista, tipo eu, aí você consegue ajustar, fazer com que o intestino volte a funcionar. Aos poucos, não é uma coisa que vai acontecer de um dia para a noite. Eu tenho uma paciente aqui que, cara, ela tinha ficado 20 anos usando laxante, 20 anos. Eu levei quase um ano para arrumar o intestino dela, mas hoje em dia ela vive bem. Só que você vai ver a dieta dela, por exemplo, Ana Lúcia, a galera fala para mim, como é que você come isso? Porque de manhã, por exemplo, para o intestino dela funcionar, né, por questões ali de cálcio, de potássio, né, estruturações de canais iônicos mesmo, eu dou para ela de manhã, por exemplo, ovo e pepino.
De manhã, 4h30 da manhã, ela come ovo e pepino. Mas ela diz que ela come com gosto, porque 20 anos o intestino dela não funcionou e hoje funciona perfeitamente. Tá? Camila, já respondi, tá? Da bilirrubina indireta 257 e TGO 41. Tá? Já respondi. TGO não é hepático. TGP é hepático, TGO quase não é hepático. Essa bilirrubina não é hepática pelo jeito. Essa bilirrubina aí provavelmente é pedra na vesícula, tá? Eu falei para você lá atrás para você ir fazer uma outra sonografia do abdômen total. Ver se você não tem pedra na vesícula, tá? TGO não é hepático. A gente sempre faz TGO, TGP sem exercício físico. Transaminase glutâmica oxalacética não é uma enzima basicamente hepática. A pirúvica é hepática, a TGO não, tá? Então não quer dizer nada o TGO 41 aí. Esse TGO 41 tá perdido aí. Parece que não, mas tá. A bilirrubina, sim, pode ser hepática? Pode, mas bilirrubina elevada, geralmente a gente tem TGP elevado e GGT elevado, lactato desidrogenase elevada. Essa bilirrubina, do jeito que você está me passando aí, parece muito mais biliar, muito mais vesicular, perdão, do que hepática. Tá, Camila? Tá? Existe iogurte A2? Sim, você faz em casa, Regina. Tá? Faz em casa o iogurte A2. Você compra o leite A2, compra o potinho de iogurte, compra o leite em pó A2 e faz em casa o teu iogurte A2. É o que eu faço aqui. Aliborba, dores de cabeça constante junto com dor na nuca e baixa visão lado esquerdo do olho. Vamos ver. Jacilene, boa noite, boa noite. Já estou te seguindo. Eu faço, fica perfeito. Lógico, fica perfeito. E outra coisa, quando vai fazer o iogurte, galera que faz o iogurte em casa, vai fazer o iogurte, você pode, depois que tá pronto o iogurte, você bota um paninho e deixa o iogurte em cima do paninho com vasilhame embaixo. Aí o soro dele cai. E aí ele fica tipo um iogurte grego, tá? E esse soro, ele é extremamente cheio de proteína. Ele é super rico em proteína. Você pode usar esse soro na alimentação. Pode fazer alimento com esse soro que é rico em proteína. Aí o iogurte fica tipo iogurte grego. Pré-diabético pode tomar iogurte? Depende, Regina. Tem pré-diabético que pode, tem pré-diabético que não. Depende muito do esquema dietético dele. Totalmente. Tem um ou outro, raríssimos, pré-diabéticos, pacientes meus que usam até suco de laranja. Raríssimos, mas tem. E tem alguns que são cetocarnívoros. Depende. Como eu falo aqui, Regina, uma consulta minha é 2 horas, velho. 2 horas para entender o que o paciente vai fazer, tá? Maria das Graças, boa noite, doutora. Como é que a senhora tá? Tudo bem? Gastrite atrófica autoimune, o que fazer para melhorar as azias? Bruno Miguel, você não pode pensar em sintoma, não pode pensar na azia, você tem que pensar na causa, né? Gastrite atrófica autoimune, tá? Já respondeu. Você mesmo tem na sua pergunta a resposta. O que você tem que fazer? Primeiro, modulação imune. Tá, Bruno? Primeiro, modulação imune. Como, Vinícius? Depende. Cortando glúten, cortando caseína, fazendo cetocarnívora, fazendo dieta de exclusão, utilizando NAC em altas doses e por aí vai, tá? E por aí vai. Não ativando nenhum tipo de autoimunidade. Não, porque, por exemplo, assim, Bruno, pensa comigo. Autoimunidade, vai. Deixa eu só tomar um gole de água aqui. Autoimunidade, tá? Galera que tem doença de Crohn, enfim, qualquer doença autoimune que se ferre o sistema gastrointestinal. Autoimunidade. A partir do momento que você tem uma inflamação crônica, por exemplo, Bruno, você tem uma hipermeabilidade intestinal, que metabólitos correm para a corrente sanguínea e o teu metabolismo tem que produzir mais leucócito e mandar lá para cuidar, para destruir esses metabólitos que estão na corrente sanguínea, estão fora do sistema intestinal. Você está ativando demais a produção de leucócito. Se você ativa muito a produção de leucócito, o que vai acontecer? De uma forma ou outra, boa parte deles vai para o local que ele age na doença autoimune. Por exemplo, uma artrite reumatoide, ele vai para as articulações. Um hipotireoidismo de Hashimoto, ele vai para a tireoide, né? E por aí vai. Primeira coisa é cuidar com a autoimunidade e inflamação crônica. Se você cuidar da inflamação crônica, se você não ficar ativando vias inflamatórias o tempo todo, TNF-alfa, NF-kappa-beta, interleucina 1-beta, interleucina 6 e por aí vai, dá pro pé, automaticamente você já tem uma redução de produção de leucócito, de hiperexpressão leucocitária, consequentemente menos ativação da doença autoimune. Começa por aí. Vocês estão entendendo? Sempre assim, sempre tem que pensar no sintoma, você não pode só pensar na causa. Estou com azia, como eu cuido da azia? Não. A azia é o produto da doença. Você tem que cuidar da doença.
não do produto da doença. Né? Eu sempre faço uma analogia para os meus pacientes. Eles dizem, é que eu tenho dor, daí eu tomo dipirona. Eu digo, tá, então peraí, você vai tomar uma facada na perna. Você vai tomar remédio para dor ou você vai tirar a faca e suturar o machucado? Ou você vai deixar a faca ali e vai ficar tomando dipirona para dor? Não tem lógica. Eu sempre falo isso para eles. Eles dizem, é verdade, eu vou tirar a faca. Pois é, então não tem lógica você ficar tomando dipirona. Entendeu?